Nós estamos com Dida. A Dida é uma economista aposentada. Aí ela cansou de ser economista e aí virou dona de bar. E ela, todo mês, ela faz um evento em que ela homenageia a cozinha africana. Esse mês agora, 16 e 17, vai ser a cozinha do Senegal. Senegal. Aí você tem que fazer pesquisa, não de mercado, mas de gastronômico. Isso. É muito interessante, é muito legal porque não é só comida, você também pesquisa o povo, o costume, né? Então está sendo muito gratificante, muito bom. Muito bom, ótima ideia, Dida. Quando vocês falam de comida, Dida, me diz uma coisa. Quando você fala de comida africana, afro-brasileira, o que a gente sabe é a comida baiana, é isso, basicamente? É, mais ou menos, porque o que acontece? Existe a comida afro-brasileira que está muito ligada à comida baiana, né? Porque é ali que tem a negritude foi mais para aquela região. Então, eles ficaram, assim, mais ligados à comida africana, né? Que aqui no Rio não acontecia muito isso. E existe a comida africana, que é a comida que eu tento fazer, que é uma comida que eu trago, que eu faço uma pesquisa na África e procuro trazer novos pratos. Mas a comida africana como um todo, ela não existe? Quer dizer, existe comidas regionais, é isso? Comidas regionais. Mas tem alguma coisa em comum com aquela comida na África inteira? Tem. Porque no Brasil tudo é farinha, né? Tem. Tudo é farinha de mandioca aqui, que é uma coisa que eu adoro e que eu reconheço, como se eu reconhecesse meu país na farinha de mandioca. Na África, como é que é? Olha, a África, por ser um continente, né, são vários países, vários tipos de comida, né? Tem muçulmanos, tem várias etnias, então a gente é até complicado. Quando você fala em África, por exemplo, Marrocos, Egito, são comidas que Nigéria, não é? Então, Moçambique, então são coisas assim, são pratos muito diferentes, né? Até mesmo porque Mas aí, você conhece a África? Não conheço a África. Gente, você precisa conhecer, né? Não, mas esse ano é meta, não é? Você porque o que acontece? Mas o Rodrigo sabe disso, nós negros parecemos que nós conhecemos, é a nossa mãe, né? É uma mãe distante que a gente um dia pretende conhecer, que é o meu caso esse ano, se Deus quiser, eu conheço a África. Mas desde pequena eu escuto muito sobre a África. Não é? Então é um continente distante, mas que dentro do coração está bem próximo. E aí quando você fala assim, você vai o quê? Para Angola, um lugar assim? Eu pretendo viajar pelo menos para uns 5 países, porque eu quero fazer um curso de gastronomia lá, né? E eu vou procurar assim os temperos, saber realmente qual o país que eu pretendo ficar para fazer esse curso. Eu acredito que seja Marrocos. Marrocos não, é Moçambique. Olha só, a sua mãe tinha uma barraca, tinha um bar. Isso. Quer dizer, você está muito acostumado, quer dizer, você aprendeu a cozinhar quase sem saber, não é isso? Porque exatamente, porque o que aconteceu? Na minha casa existiam 2 coisas. O meu pai, que ele também é apaixonado pela África, ele fazia muita pesquisa, não só sobre a África, mas sobre a população negra, e ele sempre ele pesquisava a parte de valorização. Legal. Vamos ver quais são os melhores corredores do mundo, os corredores negros, o jazz, os monstros sagrados do jazz. Né? Isso é importante, né, Rodrigo? É isso que as crianças precisam. Que eu acho que as crianças estão tendo mais do que agora. Naquela época. Como, por exemplo, eu achei muito legal, um dia uma família foi almoçar, foi comer a comida africana, e um pai virava para o filho, né, um menininho, falava assim: filho, é isso aqui que tem na África, na nossa mãe, é lá que tem a África. Então eu acho isso muito legal. E eu de criança, eu já ouvia isso, porque meu pai, ele pesquisava, ele falava sobre as guerras civis que tinham lá, tinha os minérios, ele falava sobre, por exemplo, Estados Unidos, jogadores de basquete, os negros, ele sempre, para a população negra, ele sempre procurou mostrar, não pensando muito no nosso sofrimento do que a gente estava passando, mas sim de mostrar o que nós conquistamos. A valorização. A valorização. E a força. Ele sempre mostrou a valorização do negro.
E minha mãe, ela é mineira, né? Ela tinha assim um pensamento diferente, né? Eu vivi com as duas coisas, mas minha mãe cozinhava muito bem. Mineira. Mineiro, baiano, a gente ela viveu com uma outra realidade que eu não sei se está muito distante disso, mas minha mãe, isso aconteceu muito na época, né? Que eram crianças que vinham de famílias negras, de quilombo, com 10 anos, trabalhando numa casa de família e que não tinha aquela, sabe, ficava distante, às vezes eu não sabia nem, até os pais, né, não sabiam o que estava se passando com aquela criança. Não, era quase um sequestro. Isso. Pegava a criança, entendeu? E punha para então, trabalhar na casa de família. Minha mãe já cedo já foi para a cozinha, criança, com 12 anos já estava fazendo comida. Né, na casa das pessoas. Vamos mostrar um pouco as comidas, porque você caprichou e são tão bonitas. E essas comidas são da onde? Bem, aqui a gente está falando de tem 3 países aqui. Okay. Então, esse prato aqui, que é o timone, que é um prato do Senegal. Pode pegar, pega, porque senão está muito longe. Esse prato aqui é o prato do mês, tá? Porque uma vez por mês eu apresento um prato diferente. É um prato que é do Senegal. Esse arroz é um arroz que vários países da África, eles fazem esse tipo de arroz, não é, que tem a água dos legumes, da carne, não é, que é muito nutritivo e muito saboroso mesmo.Essa cor, esse laranjinha é a carne? É açafrão, né? Não, esse aqui é tomate, cebola, não tem açafrão, a cor dos legumes, entendeu? Não tem açafrão, não. Engraçado, ficou amarelinho, né? Tem quiabo, tem pimentão. Tem quiabo, pimentão, tem pimenta. Lá eles comem muita pimenta. Berinjela. Tem abóbora? Não, é cenoura. Tem cenoura. Tá bonito esse daqui é o prato do mês. O que é um vermelho esse peixe? É vermelho. É vermelho, né? É vermelho. Muito bom. Tá bonito. Esse daqui é o prato do Senegal desse mês. Esse aqui é o caril de camarão. Tá? Esse caril de camarão tem uma história da minha família, né? Porque quando meus filhos, a primeira formatura, eu fazia festa africana, né? Na minha casa. Então a gente comia caril de camarão. E a gente só fazia isso quando tinha formatura. Quando meus filhos se formavam, aí a gente, não só meus filhos, meus sobrinhos também, né? E aí a gente fazia o caril de camarão para a família. Todo mundo tinha direito a meio abacaxi. Então era conquistas. Isso daqui era molho, conquista. O que é esse molho? Esse molho aqui, o que acontece? Também é uma outra história. Lá em Moçambique, esse prato é de Moçambique, e lá eles têm influência de vários países, né? Até de outros continentes. Então, eu descobri que lá eles faziam, cada um tinha um curry. Né, aquele pozinho que se faz arroz, cada família tinha um curry diferente. Aí eu resolvi fazer o curry da minha família. Não é? Aí é por isso que é o dia das conquistas, então só a minha família que tem esse curry, esse curry. O curry é o nome do prato. E o curry, esse curry aqui que faz esse creme, eu uso são 10 temperos. A sua mistura, né? A minha mistura, são 10 temperos, então eu faço assim, como tem criança na família, vai comer, então não uso muita pimenta. Tá? E é uma coisa assim muito trabalhosa, mas que eu faço com muito amor. E todo mundo adora, né? Todo mundo adora. Vai ter o curry sabe, é uma coisa que dá trabalho. Eu torro o tempero, eu passo no moedor. Cara, você faz a cada vez fresco, você não faz em quantidade, deixa guardado? Faço sim, a quantidade mais pouca, né? Mas aí eu passo no moedor, entendeu? Para depois fazer o creme. Então, esse aqui é só para... Você podia fazer uns potinhos do seu curry para vender no restaurante. Pois é, já me falaram isso, mas... Já que não pode contar o segredo, Mas aí, essa pastinha aí com canela, o que é? Então, essa aqui é uma cocadinha. Geralmente, no dia da comida africana, a gente dá para os clientes. É uma cocada angolana. Tá muito gostosinha. Esse aqui também é uma sobremesa. Esse aqui é tipo uma panqueca, é uma massa que na Etiópia eles usam muito. A Etiópia, a maioria muçulmanos, né? Então eles comem muitas pastas. É tipo um pão, uma coisa assim que eles recheiam e comem. Geralmente isso é almoço, janta para eles.
Então, é um prato assim, é de todo dia, como se fosse o nosso pão. Como é que você foi assim achando essas receitas da Etiópia, do Senegal? Então, é uma paixão, né? Você, quando fica apaixonado assim por uma coisa, você vai fundo, né? Google também. Google. O que for, né? Alguém te dá as receitas? Então, eu vou pro Google. Eu, às vezes, como tem muitos africanos aqui no Brasil, não é? Eu entro em contato. Inclusive, eu tive assim o prazer de participar na Universidade do Rio de Janeiro, na FRJ, um evento que teve de gastronomia cultural. Então, eu achei muito interessante. E dali, eu tive contato com vários africanos. São os africanos que estavam aqui no Brasil, que fizeram um encontro de gastronomia cultural e cada um falava do seu país e o prato, né? O prato do país e por que eles comiam isso. Isso que eu achei mais interessante, talvez seja isso que eu tenho. Isso que você está procurando, que eu estou procurando, né? A gastronomia Maravilha. Cultural. Agora, esse dia do Senegal vai ser quando? 16, 17? 16 e 17. Muito bom vai isso. Vai ser o dia do Senegal. E tem esse prato aqui também, Moçambique, que é o prato que mais sai lá, que é o tocoçado. O tocoçado. Tocoçado é tocoçado. É camarão e manga? É um camarão com camarão seco, manga, mexilhão, tem vários tipos de tempero aqui, ele fica muito saboroso. Muito bom isso, e você não sai de lá, né? Não saiu de lá. Ah, o Rodrigo está sempre lá. Vamos fazer intervalo, a gente volta já. Então, Bruno. Olha aí, Vera, o cheirinho, se televisão passasse o cheiro, quem tá em rapaz do céu. A Dalva aqui do Rio de Janeiro, ela ficou com água na boca vendo essas comidas. Né? Vai lá, vai lá. Vai lá, esse sábado agora, né? Sábado é comida Senegal, mas a gente tem comida africana no cardápio. Pode ser qualquer dia. Olha, a gente vai comer aqui daqui a pouquinho. tô esperando a hora. Sinto muito, né? Sinto muito. Hashtag chora em casa. A Geraldina de Salvador, ela tem 62 anos hoje em dia, e ela fala que na época dela, ela teve muita dificuldade de encontrar bonecas negras quando era criança. Antigamente devia ser menos ainda, hoje em dia é 3%. 3%. Na época a produção você chega numa grande loja, você não encontra. Ou é só uma, ou você tem que entrar na internet e adquirir. O Paulo pergunta quando que a peça vai para a cidade mais negra do Brasil, Salvador. A gente quer muito. A gente está atrás de parcerias. E aí, por último, tem uma pergunta aqui da Cláudia, de Porto Alegre, que ela quer saber se tem comida africana voltada para os vegetarianos. Tem esse tocoçado, eu tenho um prato vegano. Mas o tocoçado sem um camarão. Não, pois o prato vegano. É um prato vegano que também pode ser usado para vegetariano. Maravilha. Tá? Que é com castanha. Usa o atchê lá, que é manga, com castanha de caju. É tipo uma muquequinha com castanha e manga. E é muito bom. Eu não gosto de camarão, comeria isso aí, eu ia nessa A gente opção. come tudo, o vegano. A vantagem de você não ser vegano é que você pode comer o vegano também. Né? Tem um monte de gente aqui perguntando onde é que está passando a peça do Rodrigo, Pequeno Príncipe Preto, e também o restaurante da Dona Dida. Por favor. É na Rua Barão de Guatemi, número 408, Praça da Bandeira. Aqui no Rio de Janeiro. Aqui no Rio de Janeiro. E é o Rodrigo? Pequeno Príncipe Preto, Teatro Glauci Rocha, até o dia 29 de julho, sábados e domingos, às 16 horas, assim, na saída da estação de metrô da Carioca. Vai viajar? Já tem alguma outra cidade planejada? A gente está organizando, né? É tudo muito complicado, mas a gente está buscando parceiros e... Agora é um pouco curtir um pouco essa temporada aqui, né? E as coisas vão acabar. Ainda, as coisas vão acabar aparecendo. Acontecendo. É uma novidade. Né? E preço popular, a gente está fazendo R$20,10 para todo mundo ir. Eu tinha separado uma pergunta aqui para o final, mas já que você falou em preço, eu vou fazer, que é da Valdé Bernardo Ferreira. Ela fala assim: quem ganha salário mínimo pode comer essas delícias do seu restaurante? Sim, pode. O preço é bom também, né? O preço a gente faz um preço razoável.
É o honesto. Preço honesto. Eu sei. É conhecido, inclusive, a Dida Sim. por ter preços honestos. Não, né? e conhecido da comida também, velho. Eu tenho várias mensagens aqui de telespectadores Que falando amam a comida que de lá, amam né? a comida da Dona Dida, adoraram a participação dela aqui no Sem que Censura. bom, obrigada. A Rafaela Gama, por exemplo, ela fala que ficou morrendo de vontade de comer o camarão no abacaxi, para ela foi o melhor de todos. O Fábio Costa, ele disse que todos os pratos são deliciosos, ele está sempre lá, mas o camarão no coco não está aqui Eu não hoje. trouxe o camarão no coco, também é um prato afro-brasileiro, muito saboroso. O Rodrigo já deve ter experimentado. Né, que é um dos pratos que mais sai na casa, né, o camarão no coco. E olha só, vocês estão achando que não foi o Rodrigo que indicou a Dida pra gente, não. Foi a Flávia Oliveira, não foi? No Globo. Flávia, Sim. tive uma homenagem à Flávia, foi muito. Teve uma reportagem, né, que ela dirigiu, que incluiu. Ela foi editora Foi da editora, revista do Globo. isso, isso. Que inclusive a Flávia, ela já foi homenageada, porque a gente também faz a parte cultural no bar, né? Olha só, a gente está esquecendo de falar do lado cultural, do lado político da Dida, porque a Dida tem a medalha Chiquinha Gonzaga. Sim, tive o prazer de receber esse ano essa medalha, que para mim representou muita coisa, né? Ainda mais porque foi dada pela Marielle, né? E logo depois houve esse problema todo. Parece que vocês chegaram a comemorar a tua medalha no bar. no bar e Lá, 6 dias depois ela morreu. Ela foi assassinada. Foi assassinada. E ela foi gostava da muito- sua comida. Gostava, ela ia, se divertia, porque eu também faço samba, né? Eu faço jazz, faço samba, faço jongo. Né? Que Você eu tô estava no doida pra semente, né, ouvir. Zé Paulo? E ela está no raiz. Por aí, né? E ela dança também, Vera. Aqui no início do programa, antes ela estava falando que eu tô com problema no joelho, mas eu preciso voltar a dançar. O que você dança? O jongo ou você dança? Dança africana, né? Bastante impacto, dança dos orixás. Tá. Né? Muito bom para emagrecer, né? E eu preciso perder uns 20 quilos, porque o bar fica complicado, né? Porque É muito eu acabo difícil fazer comendo. comida sem provar. Exatamente, né? Mas eu ainda vou chegar lá para poder parar essas dorezinhas que eu estou sentindo. Estava falando com o Bruno sobre isso. Não, E mas é olha muito só, bom. toma cuidado com dança de impacto, porque não há joelho que aguente. Né? Pois é, tem isso, tem que perder bastante peso. E da parte cultural. A parte cultural é a parte também que eu amo demais. E acredito que a partir quando tivesse tudo. Ir à África, conhecer os sabores e todos, né? Saberes e sabores, né? E aí depois a gente vai pegar bem na parte cultural, que eu acho muito legal. A gente já teve roda de conversa com a Conceição Evaristo, já teve a Ana Gonçalves, e a gente está assim pensando, inclusive a Flávia, ano passado eu fiz uma homenagem à Flávia, que tem um dia em julho, 25 de julho, é o dia da mulher negra, latino-americana e caribenha. Então eu reuni várias mulheres, várias pessoas. Ô, Dida, você é uma economista, trabalhou a vida inteira com Sim, economista. Você tem Trabalhei- saudades disso, não? Olha, eu gosto muito de economia. Eu gosto. Você gosta? Eu trabalhei como economista durante 35 anos. É engraçado, porque eu vi uma reportagem que você fala que da tua geração você é das poucas que se formaram, né? É Não era? verdade. Na minha família, eu acho que foi assim. Eu tive, como eu te falei, existe alguns aspectos. Meu pai, por exemplo, para a época que meu pai viveu, o meu pai quase terminou o segundo grau. Então, na minha época, para mim, eu já terminei a minha faculdade e meus filhos, graças a Deus, todos eles são formados, passaram em universidade estadual, federal. Então, acho que foi um marco muito bom, por isso que tem o Caril, né? O Caril é para a gente comemorar essas coisas. E eu vejo assim, que houve uma mudança. Não é? Houve uma mudança e eu estou deixando assim, deixo um legado, né, para eles continuarem. E eu fico muito feliz porque os meus filhos são estudiosos, como a vizinha porque vocês falou. valorizam, mas quem valoriza a educação acaba tendo os A filhos educação, assim. eu acho que o caminho é a educação, isso que eu estava querendo falar no início.
O caminho é a educação, né? Porque o meu pai conseguiu se educar, né? Um pouco mais para a época dele, eu já consegui me formar, meus filhos são formados, e assim vai. Eu acho que é isso que, né, Rodrigo, que está acontecendo com a nossa raça. A gente está tendo uma evolução, eu senti isso. Eu sinto dentro do bar-restaurante que as pessoas vão comemorar. Tá? Cada vitória, cada vez. Muito legal. Acho muito bom isso. Então, a gente está caminhando aí para um futuro nas muito universidades, bom. né? Sim. Sou professor de uma universidade pública, você vê essa mudança, né? O que eu era, por exemplo, até o mestrado, o único negro na sala de aula, hoje, dando aula, eu vejo... Que tem mais, né? mais está... Tem. Venceremos, né? Venceremos. Vai. E vocês estão falando de representatividade, eu pego aqui um comentário da Aparecida de Sá, ela fala assim, gente, o meu sonho quando era criança era participar de uma peça na escola e ser a princesa. Eu nunca fui escolhida, pois não tinha esse perfil. Era o que sempre ouvia dos professores. Quer comentar, Rodrigo, a fala dela, da Aparecida? Eu acho que está na hora da gente, principalmente na universidade, começar a instrumentalizar os professores, né? Os futuros professores em relação a discutir tudo. Matemática é importante, português é importante, mas discutir o outro, discutir saberes, discutir a diferença também é importante. Então, eu sinto isso, né? A família e escola, todos devem estar preparados para poder ressignificar valores. Imagina, a gente acabou de fazer 130 anos de uma suposta abolição e pouco se fala ou se romantiza, né? Eu sou professor há 20 anos e eu percebo isso dos meus colegas, né? A falta de tato, de lidar com a diversidade em relação à criança, ao adolescente, né? O Pequeno Príncipe Preto fala isso, né? O Pequeno Príncipe Preto, ele entra numa escola e fala, é estranho, né? As pessoas têm nome, mas são chamadas de nomes feios, de apelidos. Isso, imagina, né? Algo tão básico com a gente, que é o nome, que é o direito a ter nome, a cidadania, desde pequeno, e isso é cerceado. Então, a escola, o professor, a professora, deve estar de olho nisso, né? Não é uma besteira. A gente acaba romantizando movimentos, ações machistas, racistas, falando que é humor, falando que é opinião. Não é isso, não é. A liberdade de expressão não é um cheque em branco, né? A gente não pode fazer aquilo que é criminoso, não adianta. Eu não posso falar o que eu quiser. Se ofende, não é humor. A gente tem que rir junto. A gente não tem que rir do outro. E a escola tem que estar atenta a isso. Eu digo que você deu aula para a polícia também, não foi? Para academia? Durante 12 anos. Fui pesquisador de segurança pública. Com esse jeito todo doce, né? Ele vai Pediu lá, para né? sair. Né? Eu Você pedi pediu para sair? Eu pedi para sair. Não por causa de alunos, né? Chega uma hora que o sistema é perverso, isso começa a afetar a saúde, né? Fui muito feliz ao longo desses 12 anos. Eu encontro muitos alunos na rua, né? Que param com a família e falam, esse foi meu mestre. Fui muito feliz como professor dentro da Polícia Militar do Estado do Rio de Janeiro. A grande questão é que... Você dava aula de quê? De sociologia jurídica, sociologia criminal e filosofia política. Ele gosta de dar filosofia para criança de 5 anos, pô? Eu sou louco. Eu fui muito feliz. Mas é isso, você vê um Estado genocida, infelizmente. Né, chega um momento que você não tem muito o que fazer e afeta a sua saúde, porque você começa a brigar com os setores. Começa a comer o próprio estômago, né? Porque você não sabe se você faz parte disso também, isso, né? É isso. Bruno, Gabriel Menezes, vamos parar com isso? Vamos parar vamos com isso? para o que interessa? Vão comer? Vamos. Não, o Gabriel quer voltou. saber qual que é o carro-chefe da Dona Dida? Olha, atualmente está sendo cadinho de camarão. Olha, e que tem o vegano também, com... Não, o abacaxi. Tá. O carinho de camarão é o abacaxi recheado com uns 10 temperos que ela fica boiando na hora. Fiquei até confuso aqui, tão ansioso que bateu. Então tá, gente. Podemos terminar, Bruno? Vamos terminar. Então tá, gente. Agradecendo de novo aos nossos convidados, foi maravilhoso. A vocês de casa, a gente volta amanhã às 5h30.